seguinte, isso acontece muito com os meus alunos. O cara está sentindo a velocidade do mercado, não está conseguindo se adaptar. O que ele faz? Ele vai para o mercado de ações, porque é um mercado muito mais cadenciado, é um mercado muito mais direcional e você consegue operar de maneira mais simples. Cada centavo com 100 ações equivale a R$1. E normalmente os grandes movimentos, se der muito calor, vai subir 20, 30 centavos. Ou seja, você está arriscando 20, 30 reais em uma operação muito arriscada. E a alavancagem no mercado de ações é em torno de 10, no máximo aí 25 vezes. Tem até umas corretoras que dão 30 vezes em ações específicas. Então, pelo mercado ser um mercado menos alavancado, é um mercado que você vai tomar menos risco. Consequentemente, vai conseguir operar de maneira mais tranquila. Uma outra questão que estão perguntando aqui, André, mas na RLP é você contra a corretora? Não, a corretora não está operando contra você especificamente. A corretora está operando a carteira de clientes dela. Tanto que por lei, né, por regulação da B3, o RLP só pode representar 15% do volume que a corretora negociou naquele dia. Então, se a corretora negocia 1 milhão de contratos, somente 150 mil contratos podem participar da RLP. Então, a corretora ela faz uma gestão entre as compras e as vendas dos clientes, tá? Então ela facilita esse acesso. Ao invés de você entrar no mercado, por exemplo, agredindo a 2, você vai dar um direto na corretora. Você não impacta o mercado, a sua ordem não diminui a liquidez do mercado e você dá um direto na corretora. Então, quando a gente fala de RLP, a gente não consegue analisar o agressor, tá? Porque essa ordem ela não impacta o mercado. Por que essa ordem não impacta o mercado? Porque essa ordem não consome liquidez. Anotem isso. Toda ordem importante que você tem que olhar são ordens que impactam a liquidez. Ou seja, tem 100 lotes no 2. Vem uma ordem de 10 lotes, vira 90 lotes. Vem uma ordem de 50, vira 40 lotes. Vem uma ordem de 40, acabou o lote A2. Se você precisar comprar ou qualquer outra pessoa precisar comprar, ela vai ter que comprar a 2,5 ou a 3. Tá? Eu vi uma pergunta aqui, Antunes. O que é direto? Direto é um mecanismo da bolsa onde tanto o comprador quanto o vendedor, Jonas, fica dentro da própria corretora, né? Então, você não compra de outro participante do mercado, você compra de um participante dentro da mesma corretora, tá? E aí a gente não consegue analisar qual é o impacto desse lote, porque esse lote não muda o mercado. O que a gente tem que buscar, até o João falou aí, ó, o que a gente sempre busca no tape reading é lote grande recorrente, tá? É lote grande recorrente. E aí vocês devem estar se perguntando agora, André, eu devo ativar a RLP? Sim, você deve ativar a RLP porque ela não impacta em nada o seu operacional. Ah, se você está perdendo dinheiro, não adianta culpar a RLP. Você está perdendo dinheiro porque o seu operacional não está adequado ao mercado ou o seu comportamento está te prejudicando. Tá? Porque normalmente os lotes de pessoa física, e bom anotar aqui, RLP, todos os lotes são de pessoa física, só está liberado pela B3 a realização da RLP para ordens de pessoa física, tá bom? Então, o seu lote, e normalmente o lote das pessoas físicas, vamos pegar o mini índice, assim, que tem até mais volume, mini índice, são 5 lotes, 10 lotes, 20, 50 lotes. A fila do mini índice, o que é a fila? A quantidade de ordens de compra e a quantidade de ordens de venda
passam de 200, 300, 500. Ou seja, mesmo se não tivesse a RLP, o seu lote não iria impactar preço. Tá? Então não muda nada, não muda o seu operacional você ativar a RLP. Tá? Você vai ter corretagem gratuita, alguns outros benefícios aí que a corretora está estipulando, e você vai continuar com o operacional normal. O que mudou é que ao invés da corretora ganhar dinheiro com corretagem, ela está ganhando dinheiro no spread. E isso não muda seu jogo, né? É a frase mais famosa de Wall Street, né? No free lunch. Não tem nada de graça. Os caras estão ganhando de algum lado. E aí você deve estar se perguntando, André, mas com a quantidade de pessoa física, isso não muda o mercado? Não, porque todo mundo está ativando a RLP. Então todas as pessoas físicas estão em busca de corretagem gratuita, estão em busca aí de plataformas gratuitas, e o mercado se adaptou à RLP. Então, como tem muita RLP, ela acaba ficando nulo esse impacto das pessoas físicas. Continua ainda o mercado sendo deslocado, né? Os grandes movimentos de preço continuam sendo ocasionados por grandes participantes. Então os grandes movimentos, quando o dólar oscila aí 50 pontos, 60 pontos, quando o índice cai 1.000 pontos, 1.500 pontos, foi ocasionado por grande participante. Já a volatilidade, né, quando o mercado oscila 10, 15, 20 pontos, 100, 200, 300 pontos no índice, esse movimento pode ter sido causado pelos robôs, pode ter sido causado pelos HFTs, pode ter sido causado aí por market maker. Então, o que você tem que fazer quando a gente olha o mercado? A gente sempre busca movimento. A gente sempre busca estar ao lado de participantes parceiros. O que é? Você viu um rompimento, tá? Você viu que vai romper, por exemplo, a máxima do dia. Você precisa entrar comprando nesse rompimento se os outros participantes mostrarem que tem interesse nisso, tá? Mostrar que tem interesse nisso. Uma outra pergunta aqui: no caso, não existe o risco da própria corretora vir contra a minha posição? Não, porque a corretora ela está arbitrando a posição dos clientes. Ela não está operando no direcional, né? Ela não vai, por exemplo, vender 5, 10, 20 mil lotes para empurrar o preço e estopar 1, 2 lotes seu, tá? Então a corretora ela está operando, ela está arbitrando a carteira do cliente. Então compra, vende e ela vai ganhando isso no spread. Essa operação é uma operação que não é nova, tá? É balizada em fundamento de mercado. Lá atrás, no pregão Viva Voz, existia o papel do scalper, que era o operador especial, que era a pessoa física, que estava lá na roda do pregão, naquela gritaria, e ela fazia esse papel, tá? Ela era o primeiro cara a comprar, ela era o primeiro cara a vender e normalmente ganhava nesse spread do mercado. Ela gerava liquidez, tá? O grande papel da RLP, por que as corretoras e principalmente a bolsa liberou a RLP? Para aumentar a liquidez do mercado. É só vocês analisarem como era o volume dos mini contratos antes e os volumes agora da RLP, porque veio os vários benefícios: corretagem gratuita, plataforma gratuita e a famosa alavancagem, que é o que a gente está falando agora, né? Sempre use alavancagem aí de maneira responsável. André, então vamos lá, como que eu uso a alavancagem de maneira responsável? Primeira coisa que você tem que estabelecer, anota aí, primeira coisa que você tem que estabelecer é um exercício que você tem que sair da live e já fazer. Qual é o seu degrau financeiro? Quanto você aceita perder em um dia? Tá? O que eu recomendo é que se você não tem experiência, se você não tem mérito, você não pode perder muito. Então vamos colocar que você pode perder R$100 por dia. Tá? Você está disposto a colocar R$100 por dia, tá? R$100 por dia,
você vai precisar colocar R$1.000 na corretora. R$1.000 na corretora. Porque você vai ter um pote de R$1.000, você tem 10 dias para perder. E aí, a alavancagem é simplesmente um instrumento. Porque você vai pôr R$100 no dia, aonde você vai operar com um contrato do mini índice, um contrato do mini dólar, que você precisa de R$20 para operar esse contrato. Só que você tem um degrau financeiro de aceitação de perda de R$100. Aí você está usando a alavancagem de maneira responsável. Porque se você só colocar R$20 na corretora, você só aceita perder R$20 por dia, você não pode operar o índice, o mini índice ou o mini dólar. Porque dentro dessa alavancagem que a corretora te oferece, ela precisa de uma margem de segurança. Senão você não tem mais dinheiro na corretora. Então, normalmente, se você colocou R$20 na corretora, quando você estiver perdendo ali R$10, no máximo R$15, a corretora já te estopa. A corretora já executa a sua saída do mercado de maneira compulsória. Ou seja, você acha que você tem R$20 para perder, mas na verdade você só tem R$10. Porque quando bateu R$10 de perda, a corretora te estopou compulsoriamente, ela te tirou do mercado de maneira compulsória, e aí você perdeu R$10 mais o seu stop, que também é R$10. Né? E depende do quanto que a corretora te cobra. Então você precisa usar a alavancagem sempre com sobra. A alavancagem te possibilita entrar no mercado de maneira mais tranquila. Ela é o grande benefício do day trade, né? Porque a gente coloca pouco dinheiro no mercado para tirar muito dinheiro. Porém, você não pode usar o extremo da alavancagem, porque o extremo da alavancagem você cai aí na corrida dos ratos. Você vai achar que você tem R$20 para operar, você não tem R$20, porque a corretora te estopa antes disso, e aí tem outros custos inerentes aí de zeragem, né, que é uma irresponsabilidade, né? Até a menina falou aí, essa saída compulsória é muito cara. Gente, de novo, não tem nada gratuito. Por isso vocês têm que buscar conhecimento de mercado, por isso vocês têm que entender o fundamento do jogo, entender como funciona a RLP é entender como o jogo funciona. E o meu papel aqui para vocês, lembra que eu falei lá na primeira live? O meu papel é mostrar para vocês fundamento, bom exemplo e principalmente verdade. Então vocês precisam entender tudo por trás do mercado que vocês querem operar, né? Não é um cassino que você põe a ficha aí e vê o que vai dar. A gente encara e trabalha nesse mercado de maneira profissional, tá? De maneira profissional. Então, você tem que ir para cima aí. Pô, estopei com lote grande aí, Queiroz. Tá você e a foto da esposa aí. Eu só consegui ver a esposa, foi mal. Mas é isso aí, pessoal. Usem de forma coerente e responsável a alavancagem. De novo, exercício de hoje. Anota no papel aí. Qual é o meu degrau financeiro? Quanto eu aceito perder? Ah, eu aceito perder R$50 por dia. Será que dá para operar o mini índice? Será que dá para operar o mini dólar? Não, não dá. Está oscilando mais do que isso. Eu vou para o mercado de ações. Tá? Então, esse é o caminho. O que eu recomendo, tá? De degrau financeiro para operar um contrato do mini índice ou um contrato do mini dólar é no mínimo R$100. Então, se você vai operar um contrato do mini dólar ou um contrato do mini índice, você tem que ter no mínimo R$100, tá? Se a corretora oferece menos, tranquilo. Ah, outra coisa que eu lembrei. Sempre, anotem aí, sempre bloqueiem os lotes na corretora. Você colocou R$100 na corretora, só deixa liberado um contrato. Senão, você vai para o famoso fator all-in. Você vai para a espiral negativa. A gente pode falar disso até nas próximas lives. Você tem que bloquear o seu risco.
Se você só pode perder R$100, você tem que operar só de um lote. Se o valor